RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde a todos, estamos aqui novamente para apresentar o programa Tempo em Família, numa data especial, neste domingo, 26 de agosto, o Dia da Igualdade Feminina. Mas quando se fala em igualdade feminina, fala-se sem ranços, fala-se porque, historicamente, se viveu uma situação de alteração até chegar nesse nosso século XXI.
Voltamos, que bom que na companhia de vocês. Agora nós vamos conversar com a documentarista Luzimara Stricker. Eu lhe pergunto, além de documentarista, é psicóloga, psicanalista, nessa atividade de documentarista que era mais exercida pelo homem, a senhora viu em algum momento um desprestígio ou alguma dificuldade por ser mulher numa área tão difícil de desbravar? Sim, no início foi muito difícil, né? Porque quando começas a trabalhar nesse meio, tu só vê homens trabalhando e depois, com o tempo, eu fui escolhendo a minha equipe, né? E eu vim num meio, bom, sou filha de jornalista, né? Depois eu entrei na psicanálise, e a psicanálise é bem diferente, né? Onde nós discutimos, ficamos horas discutindo sobre várias questões na Associação Psicanalítica de Porto Alegre, e ao mesmo tempo há um respeito ao outro, né? Então nós trabalhamos com a sensibilidade do outro, né? E com todo é diferente no cinema. Tu entra no cinema, aquela correria com câmeras e tal, e as pessoas são muito diferentes no cinema. Então a gente tem que entender, conseguir ouvir o outro, entender o que as pessoas estão querendo no meio do cinema também. Porque todo mundo quer fazer a sua parte. Só que quando tu está numa equipe muito grande, tu tem que focar com que as pessoas digam e façam o que elas querem, né? Eu sei que a senhora fez um trabalho, um documentário muito importante sobre a artista plástica Arminda Lopes. Assim como outros está fazendo com o Luiz Fernando Veríssimo, fez sobre o Oriente, fez sobre a Grécia, então coisas muito interessantes. Eu lhe pergunto, e aqui está o trabalho com a Arminda Lopes. Para essa câmera aqui, gente, tá bem? Perfeito. O que a senhora pode nos colocar? A dificuldade de uma artista, a documentarista trabalhando a vida de uma artista que tem uma família, como é que isso concatenou e chegou a esse sucesso que vocês tiveram? Bom, eu vou explicar um pouquinho assim, né? Na realidade, eu sempre gostei de biografias, né? Quando no consultório eu comecei a ver assim com os pacientes, na hora da reconstrução da sua história, eles faziam uma ficção de si mesmo. Então, essa reconstrução, eu comecei a pensar, puxa, cada história é uma história muito bonita. Todo mundo faz a sua ficção. E certa vez eu fui no bibliófilo de São Paulo e ele começou a me mostrar todas as obras em primeiras edições e mostrou alguns documentários do Fernando Sabino, onde era história de escritores. E aí eu tive um insight na hora, puxa, mas já que eu estou sempre me questionando como é que esses escritores, como é que essas pessoas fazem a sua obra, a sua arte, eu sempre ficava pensando quando criança, puxa, como é que esse cara escreveu esse livro? Então eu começava a ler as biografias dos escritores, porque sempre na minha casa sempre se leu muitos livros. E aí me deu um insight, puxa, vamos fazer um documentário, na época era do Drummond, então, porque eu também vi o filme do Nelson Pereira dos Santos, que era um senhorzinho, ele mesmo, se não me engano, explicando a história do Casagrande, a história da Casagrande Senzala. E a partir dali eu comecei a fazer documentários, que também eu vi uma história diferente, né, que também são pessoas interessantes. E a Arminda Lopes foi a primeira artista que eu fiz, que também, eu acho que cabe aqui colocar, porque também tem uma luta da mulher para se independizar. E ela conta nesse documentário 2 momentos difíceis, quando na época dela ela não podia ser artista. Os irmãos todos foram engenheiros, foram médicos, e ela não podia, ela tinha que se formar, né? E ela foi fazer o normal, porque naquela época, eu me lembro que a minha avó foi professora. E então ela foi fazer o normal, mas sempre a arte cutucando ela fazendo coisas com a arte e tal. E depois ela teve um outro momento que o marido não queria que ela fosse artista. Então, nesse documentário, a gente mostra isso. Mas a questão que até porque ela é mãe de 4 filhos. Exatamente. E não sei quantos netos já, uma mulher formidável. Sim, a arte dela é muito interessante, as esculturas enormes e tal. Mas isso, o bonito do documentário é tu descobrires, né? Eu, sem querer, eu fui na casa da Arminda, vi aquela arte enorme, e eu saí me questionando, mas por que será que ela fez aquela arte? E a partir dali tu entra no mundo daquela artista, fica
2, 3 anos ouvindo, porque não é simplesmente botar uma câmera e começar, ó, fala aí, né? Tu tem que preparar essa pessoa para ela, como se fosse uma análise, porque ela faz uma reconstituição da sua história também. E a Arminda mesmo disse isso, puxa vida, eu fiz uma análise contigo, né? Nós choramos, enfim. E eu acho que o instrumento da psicanálise me ajudou muito a fazer esses documentários. Hoje eu faço documentários sobre vida e obra. É um projeto da Tricker Comunicações que se chama Conversa de Livraria. Biografias, né? Mas em imagens, onde vida e obra dos expoentes da cultura, eu diria. Né? Meus dodó, eu diria os meus dodói dentro do meu trabalho de documentarista. Eu sei que a senhora é uma pessoa extremamente dedicada à família. Como é que dá para concatenar essa atividade de documentarista que tem que estar viajando, que está no Oriente num momento, no outro momento está lá na Europa? Como é que a senhora consegue dividir esse espaço? Será que o homem tem menos dificuldade para isso? Puxa vida, eu não tenho filhos na sala. Nunca quis. Então eu já tenho minhas dificuldades com isso. Assim, puxa, aquela solteira e tal. Eu acho que eu tenho existe até um preconceito das mulheres que não têm filhos. Tem uma mãe que depende muito da senhora, que é muito apegada. Existe entre vocês um relacionamento íntimo muito gratificante, que eu sei. Isso deve atrapalhar um pouco, né? Olha, eu acho que agora, sim, mas eu sempre tive um pai jornalista, um pai que sempre me disse, olha, não dependa de homens, né? Então, ele sempre me deu liberdade, eu acho que tem muito a ver com a história de cada um, né? Mas eu acho que a mulher, eu como mulher já passei poucas e boas, assim, dentro do cinema, mas eu sempre, se não dá para trabalhar comigo, vai outra, eu não fico pensando muito. Esse cara não dá para trabalhar comigo, por quê? Porque ele não consegue acompanhar, ele vai querer fazer do seu jeito, ela não sabe nada, né? Então, muitas vezes, como eu cheguei num meio diferente, que é do cinema, os homens me viam diferente. Vou te dar um exemplo, eu fazia 3 documentários ao mesmo tempo. Aí convidei um rapaz para fazer a parte da imagem, ele disse, olha, tu vai botar hoje o tripé assim, assim, assado. Quando nós saímos dessas imagens, todos, a senhora tem que assistir mais documentários. Eu pensei, puxa, acabou, né? Porque eu levei ele para começar, tu vai fazer agora do Luiz Fernando, nós vamos filmar a Arminda e tal. Então ele precisou, né, dizer que eu não sabia. Que não sabia. Assisto todos os documentários possíveis e inimagináveis do mundo. E ele precisou dizer, olha, a senhora não sabe nada, entendeu? Que horror. Então, nesse sentido, eu não vou nem perder tempo com esse rapaz, olha, vou te dizer, não, a minha vontade foi, abre a porta e sai. Mas o que eu fiz? Vou pegar outro. Eu não tenho tempo mais para chegar, então, eu acho que a minha geração, eu não sei como é que são as outras pessoas, a gente vê dificuldades, né? Que eu acho que eu tento trazer mulheres para trabalhar comigo. Vide a Fernanda aqui comigo, porque as mulheres elas querem participar. Eu sempre dou um exemplo daquele desenho quando nós éramos crianças, Corrida Maluca. A Penélope Charmosa, ela não queria ganhar a corrida. Ela queria se maquiar, mas queria participar da corrida. E eu acho que é o que nós queremos participar, trabalhar, e eu vou buscar essas pessoas que se identificam comigo, e não que fiquem me colocando mais para baixo, tu não sabe fazer isso. Nós não temos tempo para isso. Não. Eu coloquei para vocês no início do nosso programa que eu trouxera 2 mulheres brilhantes no que fazem e em nenhum momento se sentiram diminuídas na busca pelo sucesso profissional, pelo sucesso na vida. Nós temos muitas outras situações que nos levam a pensar, por exemplo, que a mulher é prejudicada. A mulher é prejudicada no assédio sexual, é claro, mas ela também assedia. Então, nós temos que ver os 2 lados. Ela tem que buscar os direitos dela, não é porque ela é mulher e quer uma igualdade. A igualdade vai vir com a legislação, com o direito que ela tem de reclamar, com o direito que ela tem de buscar o seu direito. Outra situação que é constante é a violência doméstica. Então, a violência doméstica, nós já temos, nesse momento, já falamos aqui no programa sobre a violência doméstica, temos subsídios para ir em busca. Agora, nós estamos lá fazendo o registro, representando e não desistindo
logo depois de chegar na delegacia, ficando com medo, preocupada. Nós temos que nos posicionar. Não nos serve mais aquele companheiro, vamos à luta pelos nossos filhos. É fundamental isso. Então, uma outra situação é a do aborto. Nós não precisamos discutir, queremos ficar iguais aos homens. Isso não tem nada a ver. Nós temos que buscar uma legislação que oportunize que nós decidamos sobre o nosso corpo. É isso que nós precisamos. Não é discutir com os homens, ter voz mais forte ou igualitária, não. Que bom que existem os homens, que bom que nós temos parceiros, que bom que nós somos diferentes fisicamente, só perdemos bastante na força física e aí atrapalha um pouco o nosso direito. Mas no mais, o que importa é que nós vivamos felizes, criando os nossos filhos com parceiro, sem parceiro, da maneira como mais nos aprover. Eu quero agradecer para essas duas brilhantes convidadas a presença aqui conosco. Tenho certeza que vocês vão aproveitar o nosso programa. E depois me deem notícias, críticas, adições ao programa. Eu estou às ordens. Até domingo que vem, com muito prazer. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.